Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresenta Teatralogando, mapeamento de grupos de teatro do interior paulista. O ator ele tem que ser crítico, ele tem que ser independente, ele não pode depender de desenho de cena, ele não pode depender do repertório de outras pessoas, né? O ator ele tem que ter o seu repertório, o ator tem que ter a sua potencialidade, né? Para poder fazer teatro, para poder fazer arte em geral. O que seria, né, de um artista se ele não soubesse dar as pinceladas da tinta que ele quer mostrar numa tela, né? E a mesma coisa é o ator. O que seria do ator se ele não soubesse falar em cena? Se ele não tivesse conhecimento do que é uma luz no palco? Olá, gente de teatro! Bem-vindos à nossa viagem pelos bastidores da magia que se desenha nos palcos do interior de São Paulo. Hoje, descemos em Penápolis, cidade localizada a 490 quilômetros da capital, por muito tempo reconhecida como polo cultural regional. O teatro está presente na história de Penápolis desde a década de 1920, quando a sociedade espanhola trouxe essa arte para o município. Na década de 1960, o TAE, Teatro Amador Estudantil, conduzido por Maria Teresa Alves Viana, obteve vários prêmios, tanto a nível regional como a nível estadual. Hoje, abrimos as cortinas para revelar os segredos, as paixões e a história que compõe a Companhia de Teatro Pano de Fundo, uma joia cultural no coração de Penápolis. O teatro para mim, cara, é complexo, né? Você falar de teatro, você falar de arte, tem uma complexidade muito grande, porque o teatro é uma grande descoberta, né? Para você enquanto artista, ser humano, cidadão, enfim. Eu acho que para mim teatro é uma conquista. Foi, né? Desde lá do princípio, onde eu brincava lá com a bucha, fazendo boizinho e ele andava com machixe, sabe? Até hoje, né? Aí quando eu olho para esse cenário, quando eu olho para esses adereços, para esses figurinos, tá aqui uma história, né? Uma grande história. O teatro é vida, para mim. Para mim, é paixão e disciplina. E uma forma de passar mensagem daquilo que você quer falar, se expressar. Teatro, para mim, é a arte de transcrever aquilo que está no papel para a vida real, sabe? Transcrever mesmo, passar a emoção, tanto trabalhar cenário, trabalhar iluminação, som, e dar vida ao personagem que está no livro, que está no papel. O teatro, ele é aquilo que motiva, né? Porque diversos pontos da minha vida eu fui, voltei e o teatro estava aqui. Eu comecei a fazer teatro mesmo, foi na escola, que eu acho que é uma coisa que acontece com a maioria das pessoas, né? E quem me incentivou foi uma professora de português na escola Ione Dias de Aguiar. Eu comecei a fazer 2 espetáculos que a gente fez, 2 peças. Nós fizemos através de textos que um colega de sala escrevia e a gente montava os espetáculos. Eu me recordo até hoje que primeiro foi Este Rei Não Cir, foi bem naquele período do FMI, que o Brasil passava por aquela situação da dívida e tal. E eu fiz um personagem americano, eu tive que falar inglês na apresentação e tal. E depois um trabalho mais folclórico, que ele escrevia o Brasil, Mandioca e Outras Raízes. Então esse trabalho falava das lendas, né? Falava do Saci Pererê, falava da Cuca, enfim. Então era um trabalho, sim, que a gente fazia de escolar, mas essa professora, que eu não me esqueço dela até hoje, eu adoro essa professora onde eu a vejo, que é a professora Wilna, né? Então foi ali que eu comecei a de fato, né, sair lá do sítio, vir para a cidade e fazer teatro. É comum nas cidades do interior paulista o teatro surgir nas salas de aula das escolas.
longe dos grandes centros urbanos, onde o glamour é rei. Esses espaços se transformam em cenário para a criatividade florescer. É ali, entre carteiras e quadros negros, onde os jovens se entregam à magia das representações. Com o apoio de professores dedicados, eles mergulham em histórias imaginárias, ensaiam gestos e descobrem a força das palavras. Cada ensaio é uma jornada de autodescoberta, onde medos são enfrentados e a confiança é construída, passo a passo, gesto a gesto. O meu contato com o teatro de amadores, estudantes, que era o TAI, foi um contato assim de ver um trabalho deles, né, uma apresentação. E quando eu vi a apresentação deles, eu achei assim que eu queria fazer parte daquilo, né? Então, eu fui assistir a peça e, por um motivo ou outro, o TAI ele já estava em fase de encerrar suas atividades, porque as pessoas estavam seguindo seus caminhos, suas vidas, e é aquilo, né? Tudo tem uma fase, né? Na sua vida tem uma fase, e ali foi uma fase do pessoal. Eles tinham um trabalho maravilhoso. Maria Tereza, né, que perdeu a vida muito jovem, ela era uma grande incentivadora dos estudantes em Penápolis a fazer teatro e tal. Foi onde eu conheci também Célia Mussouça, né? A Dinair, que foi professora. Aliás, a Dinair foi minha professora na faculdade, né? Na faculdade de arte que eu fiz, ela foi professora de História da Arte. Então, acho que foi aquele momento, nessa transição, né, que eu comecei a seguir. E no TAI, eu fiz uma pequena participação num trabalho que eles fizeram, que foi a Arena Canta Zumbi, né? Então, eu fiz uma pequena participação naquele trabalho que eles realizaram. Então, eu comecei a conduzir, né, aquele trabalho, e foi muito rápido, né, conduzir o teatro amador da cidade, né? Tinha as mostras estudantis que as escolas participavam, né? Eu participava com o trabalho da minha escola. Então, foi ali que eu comecei a conduzir o teatro amador dos estudantes. Trabalha de graça, nada ninguém, não tem, irmão, se não fez pirraça. Mas caça, ameaça, racha, que coisa que dá. Não é, falando da graça. Trabalha de graça, mandela ninguém, não tem, não faz pirraça. Mas quando a caça, ameaça, racha, que coisa que dá. Pão, a farinha, feijão, carne seca, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia, areia, cimento, tijolo, pedreira, quem é que carrega? A Companhia Pano de Fundo, ela surgiu em 94. Eu ganhei um livro com o texto do Gianfrancesco Guarnieri, Ponto de Partida. E eu ganhei de um rapaz, um jovem, que futuramente vinha a ser prefeito da cidade, Sinoel Batista. E ele me deu aquele livro porque ele sabia que eu fazia teatro. E aí eu falei para ele, eu vou montar essa peça. E aí eu li várias vezes, fui lendo, e a Célia Mussouça, ela era diretora da Itaú Galeria. Foi quando a galeria começou a trazer várias oficinas profissionais, né, exposições, e a Itaú Galeria utilizava muito o teatro. E aí conversei com a Célia, fiz o projetinho, né, do meu jeito e entreguei para a Célia. Foi quando nós conseguimos trazer para Penápolis Jorge Vermelho, da cidade de Rio Preto, da Companhia Azul Celeste. Quando eu fui convidado para ir para Penápolis, montar um trabalho, primeiramente dar uma oficina que poderia resultar num trabalho. Colevati me convidou lá com a Pano de Fundo. Eu fiquei muito inquieto e interessado, porque na verdade Penápolis tem uma história com teatro muito antiga, uma das mais antigas do estado. Na minha proposta era que a gente montasse o espetáculo, né? Mas que tivesse oficina
para as pessoas interessadas em fazer teatro. Então, seria um trabalho aberto. Como eu desenvolvi algumas oficinas em Penápolis com o grupo, ao longo do percurso eles me falaram do desejo de realizar aquela montagem. O meu medo a princípio era se não seria um texto datado. A gente corre sempre esse perigo, a gente tem que fazer essa análise, né? Mas quando eu vi que o grupo estava muito afim de atualizar e também de abrir uma discussão com o que estava acontecendo no hoje, sobre aquela questão que era levantada no espetáculo, aquilo me interessou muito. E foi muito rico o processo. E o que eu acho que foi mais determinante e marcante foi como as pessoas estavam abertas àquele processo. Então a gente fazia o processo do espetáculo com o Jorge aos finais de semana, e aos sábados, à tarde, ele aplicava a oficina para todos, que era de teatro épico, né? Que era voltado para Brecht, certo? Então foi bem interessante. Não foi um processo fácil, porque eu levei para o processo questões que eu aplicava muito na Azul Celeste e que eu queria muito trocar com aquele grupo. Então, o grupo tinha uma forma de trabalhar e eu chego com oficinas e com um outro momento, né, um outro jeito de trabalhar com o grupo, e que sempre isso tem que ser pautado no respeito com as pessoas que você está trabalhando. Mas eu sinto que naquele momento a gente estava inaugurando um novo momento do teatro em Penápolis. Ponto de partida foi, para mim, enquanto ator e diretor, um processo de aprendizado e de decisão daquilo que de fato eu queria seguir adiante. Eu decidi ali que eu queria teatro mesmo. Há um tecido invisível que une os grupos de teatro do interior. São laços sutis, mas poderosos, que se entrelaçam em um emaranhado de criatividade e solidariedade. Nesses cantos esquecidos pelo poder público e com pouco investimento cultural, os grupos de teatro encontram refúgio para suas aspirações nas trocas, nas oficinas de finais de semana e no desejo comum de dar voz aos sonhos. Cada troca entre grupos é como um baile de ideias, onde as palavras dançam livremente, as emoções fluem como rios caudalosos. É nas conversas, nos bastidores, nos ensaios conjuntos e nas apresentações compartilhadas que a magia acontece. Os obstáculos se tornam mais fáceis de superar. As dúvidas se dissipam e a confiança floresce como uma flor selvagem em meio ao deserto. E assim, à medida que esses grupos se unem em um só coro, suas vozes se tornam mais fortes, mais ressonantes. Eles se transformam em uma rede de apoio, um farol de inspiração para suas comunidades, provando que juntos eles são capazes de alcançar o impossível. É um lembrete de que mesmo nos lugares mais distantes da capital, a união é a chave para o sucesso. Foi muito importante essa parceria com a Itaú Galeria, porque foi daí a gente conseguiu trazer 3 diretores assim, de muita competência profissional no teatro de São José do Rio Preto, né? Primeiro veio o Jorge, depois veio o Vander, depois veio o Humberto Sinibaldi. O Vander, ele foi diretor do Jorge, né? Jorge Vermelho, certo? Dirigiu alguns espetáculos. E interessante nesse trabalho foi o seguinte: nós tínhamos no Palhaços 2 personagens. Nós tínhamos um palhaço que era palhaço de circo, e nós tínhamos um outro palhaço que é palhaço da sociedade, que era um vendedor de calçados, né, comerciário, certo? Então eram 2 personagens. Eu estava no personagem Palhaços e tinha outro ator, Ricardo Muraroto, né, que fez o visitante. Só que a gente tinha todo o grupo envolvido nessa montagem, um trabalho da parte de percussão,
cenografia, figurinos, pesquisa e tal. E o interessante, porque nós começamos a fazer um trabalho de pesquisa e de preparação de elenco, de atores, para palhaços. E aí a gente foi começando a estudar o clown, fazer os exercícios de preparação, e surgiu, de repente, um outro espetáculo também, que foi Nós nos Nós do Jogo. Que aí a gente teve, né, a oportunidade de beneficiar mais 2 atores, que foi o Marcelo Martello e o Vinícius Meloni. Eu tinha aversão a palhaços, mesmo no teatro. Eu tinha aversão. Eu não gostava de fazer palhaço, eu me achava muito chato, né? Então eu tinha aversão. E aí veio Palhaços do Timó, eu sofri muito, né? Vomitei de madrugada, chorei, perdi a sono, porque o Vander, ele era 10 vezes mais exigente que o Jorge Vermelho, né? Para chegar naquela cena. Então, eu acabei tendo essa formação com o Jorge, o Vander, e depois veio um outro diretor que também, né, fez esse trabalho com a gente, e eu acabei me afeiçoando ao clown. O Humberto, ele veio para reforçar então o meu trabalho como diretor, né? Meu trabalho de direção. Porque o Vander e o Jorge, eu trabalhei bem a parte de interpretação para ator e tal, e eu fui buscando esse aprendizado, e o Humberto veio para fazer essa preparação. Foi bem interessante o projeto com o Humberto, porque a gente praticamente criou o espetáculo lá na Casa de Cultura, e depois a gente foi ter a experiência de levar esse trabalho para produzi-lo na primeira Casa de Penápolis, né? Que era o cenário ideal para a gente na época. Foi um processo que fechou, um ciclo que fechou de aprendizado, né? Um processo de amadurecimento, e foi onde, quando o Humberto veio, que eu pude sentir o gosto pela direção da cena mesmo, porque o Humberto é um cara foda, né, meu? O cara, ele é imortal. É um cara que eu respeito muito, admiro, não é puxar saco do Humberto, mas é um cara que eu admiro muito, sempre admirei, e está sempre presente. Quando eu vou montar meus trabalhos, eu me recordo de falas que ele fazia, e aquilo ficou para mim, né, enquanto diretor. Teve um dia que o Marco Felipe me ligou, porque ele sabia eu fazer teatro. Falei, Levar, você quer fazer o Bumba Meu Boi? Eu falei, eu quero. Ah, então tá bom. Então você vem na minha casa pegar o texto para eu te passar, porque nós temos uma apresentação amanhã na faculdade. E eu faria o Pedro, né, o personagem, né? Você vai fazer amanhã. E eu topei o desafio, né, porque eu queria muito fazer. Eu topei o desafio, eu fiquei o dia todo, a madrugada toda, trabalhando o texto, ensaiando, estudando, pesquisando, e acabei fazendo o Bumba Meu Boi. Aí, na sequência, o pessoal foi parando e eu permaneci com esse trabalho, porque é um trabalho de formação de ator bem interessante. Porque ele vai para a rua, né? Você vai fazer preparação de corpo, preparação de voz, né? E você vai para o palco italiano para ter noção do espaço que você vai trabalhar e tal. Então, eu acho que ficou também uma marca do meu trabalho, né, com a companhia e da companhia, o Bumba Meu Boi. A maior montagem que eu fiz até agora foi o Alto do Boi, que todo mundo tem que passar, é batismo da companhia. Teatro também se planta. A formação de plateia na infância é um investimento no futuro da cultura e das artes. Ao despertar o interesse das crianças pelo teatro desde cedo, estamos contribuindo para a formação de uma geração de espectadores conscientes, críticos e engajados. Essas crianças, ao se tornarem adultos, serão capazes de valorizar e apoiar as produções teatrais, contribuindo para a preservação e fortalecimento dessa forma de expressão artística, para a construção de uma consciência coletiva e para o fortalecimento dos laços com a atividade artística local. A primeira vez que eu senti o teatro, que eu fui ao teatro, foi em 2009. Eu não sabia de companhia de teatro nenhuma, estava finalizando o terceiro colegial. Daí eu desci a Aparecida e vi aquele monumento bonito e quis entrar. E fui até o colégio para perguntar se eu poderia entrar participando do grupo. Eu montei nos busão da escola e fui assistir, porque era uma época aqui em Penápolis
que a gente ia muito com a escola no Teatro Maria Tereza. Tinha bastante essas coisas de a gente visitar o teatro com a escola. A minha primeira relação assim com o teatro, quando eu vi, foi quando eu era criança. Acho que no jardim de infância. A professora falou, hoje tem teatro e tal, quem vai querer ir, não sei o quê. Aí eu fui correndo na hora e falei, professora, eu quero ir e tal. Chama Sandra, me lembro até hoje. A gente montou no ônibus, foi pro teatro que era aqui na Aparecida, o antigo teatro. Né? Nós não tínhamos recursos, o município não trazia espetáculos infantis, né, para fazer os projetos nas escolas e tal. E a gente acabou dando esse empurrão. E nós conseguimos, a partir dessa necessidade, levar a escola para o teatro. Então o teatro infantil precisava dessa atenção. A criança precisava dessa atenção. Eu comecei a perceber que o nosso público estava lá. A gente ia formar a plateia, né, para que futuramente, com os festivais e tal, a gente tivesse um grande público fomentando, né, fazendo esse trabalho de fomento. Então, o teatro infantil ele fomentou, né, a criação de plateia infantil. E, mediante isso, a gente começou a ter um teatro para todos. A gente começou a ter um teatro para todos. Porque a criança podia ir, o pai e a mãe podiam assistir também. Não é? Então, foi uma necessidade, não é, nesse período, de fazer esse trabalho para formar plateia. Eu tinha 7, 8 anos de idade, né? E aí, assim, eu lembro daquilo, assim, que nem a Carol falou, né? Depois nos bastidores, você ir conversar com o elenco, né? Então, foi a primeira vez que eu vi teatro foi indo com a escola. Eu não sei como que era organizado naquela época, mas eu sei que o Colevati já estava à frente disso tudo, né? Mas, que nem o Colevati falou na fala dele, precisa ter, né? Eu fui conhecer o teatro dessa turma que foi de ônibus com a escola lá no antigo Cine Lumine. E aquele jogo de luz, aquele monte de coisa, assim. Eu lembro que, né, a técnica que nem o Colevati falou não tinha um recurso para aquele momento, só que mexeu muito com o meu lúdico enquanto criança, né? E aí eu falei, eu quero fazer, né? E tô aí até agora, assim. O teatro no interior enfrenta desafios que parecem tão grandes quanto a distância que está da capital. Os artistas lutam não apenas contra a falta de recurso e investimentos, mas também contra a indiferença que muitas vezes permeia a comunidade. A ausência de recursos é uma sombra constante que paira sobre os grupos teatrais do interior. Com poucos teatros adequados e equipamentos obsoletos, cada produção é uma batalha contra a precariedade. Os custos com cenários, figurinos e iluminação muitas vezes recaem sobre os próprios artistas, que se desdobram para transformar sonhos em realidade com os poucos meios que têm à disposição. E muitas vezes a gente se pergunta, por que ficar nessas terras distantes e com poucas oportunidades? O que me levou a ficar em Penápolis é o que leva alguns líderes ou alguns profissionais se posicionarem em alguns municípios para que a arte aconteça. Eu acho que naquele período precisava de alguém para poder conduzir, para poder liderar. Talvez eu não tivesse todo o conhecimento necessário, né? Mas eu tinha a vontade de trazer mais profissionais para que as outras pessoas pudessem ter um trabalho de formação. Então o que me levou, eu creio, eu tenho comigo isso, que foi por esse motivo. Eu podia ter terminado faculdade, podia ter ido fazer uma especialização fora do país, podia ir para São Paulo, como a maioria faz. A gente sabe que a maioria faz. E a gente acaba ficando, eu acho que também deve ser pelo seu objetivo de vida, né? Pela sua existência. Eu acho que é pela sua existência. Por quê? E pela sua realização profissional. Eu me considero um ator de teatro, um diretor de teatro, um diretor de arte realizado profissionalmente, sabe? E a maior realização é quando você vê alguém dando continuidade num trabalho, ou quando você vê um ator em cena. Eu acho que é a sua grande realização, né? Tem algumas pessoas que precisavam desse trabalho. Eu falo que para estar na companhia Pano de Fundo, junto com os meus amigos e com
um excelente diretor, é ótimo. Porque assim, eu me sinto muito acolhida ao mesmo tempo. Porque desde 2009, quando eu saí da escola, não me comunicava com ninguém, não fazia atividade com ninguém. Aí depois que o teatro foi abrindo as portas, sabe? Pra estar junto. Mas é ótimo. Pra mim é uma honra, cara, fazer parte dessa companhia. Gratificante, libertador. Aprende, né? Tem que aprender. Com o Levati, a gente às vezes, nos intervalos que a gente tem da companhia, né, quando a gente está ensaiando, ele conta sobre os espetáculos, sobre tudo que já foi feito, sobre, cara, várias coisas. Eu fico fascinado, porque tanta coisa que já foi feita pela companhia e agora eu tá, sei lá, nessa terceira, quarta geração, não sei, fazendo teatro, mantendo vivo, né, os espetáculos, tal, a continuidade, isso é muito gratificante, cara. Eu sinto lisonjeado em continuar fazendo. No teatro, a espera é tão significativa quanto as próprias encenações, pois é na esperança de dias melhores que se alimenta a antecipação, a ansiedade e a promessa de algo extraordinário. A beleza da espera é ela que nos prepara para a experiência que está por vir. O teatro, como na vida, é na espera que encontramos a beleza do inesperado, a emoção do desconhecido e a promessa de que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre haverá uma luz no fim do túnel. A gente sempre espera, né? A gente sempre espera que melhore, que tenham novas produções, que apareçam novas companhias, que venham novas companhias para Penápolis, que o festival se fortaleça de novo, né? Foi retomado esse ano. Então, é o Festival de Penápolis. Eu espero que a gente possa fazer teatro sempre. E que daqui para frente tudo possa ser diferente. E o teatro seja valorizado no interior, né? Enquanto as cortinas se fecham e os últimos acordes da trilha sonora ecoam suavemente, somos deixados com a sensação de ter testemunhado algo verdadeiramente especial. A história da Companhia de Teatro Pano de Fundo no interior de São Paulo é mais que um relato de peças encenadas e aplausos conquistados. É uma jornada de paixão, dedicação e amor pela arte teatral. Conheça outros grupos do interior de São Paulo em nosso site teatralogando.com.br/mapeamento. Ao final desta jornada, somos deixados com uma sensação de gratidão e admiração pela Companhia de Teatro Pano de Fundo e uma certeza inabalável de que, enquanto houver palcos para serem desbravados e histórias para serem contadas, o legado desta companhia viverá para sempre no coração do interior. A gente vive de sonhos, né? Não de ilusão, né? Mas de sonhos sim. E sonhar um teatro potente, um teatro valorizado, um teatro que informa, um teatro que forma, eu acho que é a preocupação de todos nós, né? Então, que o teatro seja potente e que ele possa estar sempre aqui. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Programa de Ação Cultural PROAC apresentou Teatralogando, mapeamento de grupos de teatro do interior paulista.